ele tava junto comigo lá apanhando de bolsonarista, por defender as coisas certas, por expor as canalices dos bolsonaristas. De fato, ele não acredita em nada disso que ele tá falando de bolsonarismo. Ele não tem nada de conservador e tal. Vai ter um playboy de Curitiba ali, que gosta das coisas que um playboy de Curitiba gosta. Não tem nada disso de conservador, Deus, pátria, família. O Bétega nem sequer é religioso. Mas vamos lá. O que aconteceu? O que aconteceu, Noleto? Conta pra gente os bastidores desse evento. Cara, primeiramente, eu não tenho prazer nenhum em falar dessa pauta. Eu acho que eu vou falar, a gente vai falar aqui porque é necessário, não tem como não falar de uma pauta dessa proporção. Mas, por outro lado, existe algo, em meio ao caos surgiu algo que nos traz muita esperança, né, também. Acho que até por isso é importante a gente falar. Primeiramente, eu trabalhei na campanha do Bétega em 2022, eu entrei no MBL em 2018 e participei de uma campanha em 2020 aqui em Goiás na coordenação dela, de vereador aqui em Goiânia. Depois, em 2022, eu fui para lá participar da coordenação de campanha do Bétega. E, cara, eu sempre... Agora tá aparecendo todo mundo falando, eu já sabia isso e aquilo, nunca fui o cara do Bétega. Pô, na época todo mundo gostava do cara, primeiramente, né? A galera sempre gostou, desde a semana passada todo mundo gostava dele, só que agora tá aparecendo um monte de gente, eu já sabia isso e aquilo. Todo mundo virou engenheiro de obra pronta, né? Mas o Bétega, de fato, era uma pessoa que eu gostava, que eu respeitava, e esses acontecimentos me deixam muito... eu não fico desesperançoso frente a todo esse acontecimento, frente a uma questão aqui que eu acho que boa parte vocês já sabem, mas que a gente vai abordar mais pra frente. O Bétega, basicamente, cara, eu acho que a mudança dele começou ali por volta de 2023, porque ele, de fato, ele não acredita em nada disso que ele tá falando de bolsonarismo. Ele não tem nada de conservador e tal. O Bétega é um playboy de Curitiba ali, que gosta das coisas que um playboy de Curitiba gosta. Não tem nada disso de conservador, Deus, pátria, família. O Bétega nem sequer é religioso, ele fica com esse papinho de... Agora parece que ele tá com um papinho meio de Deus e coisa assim, mas isso não é do Bétega, isso é só um cálculo político que ele vem tentando fazer, pelo menos é o que eu tô enxergando, e isso já é um péssimo sinal, né? Ele basicamente, cara, desde 2023 ali, eu até achei estranho porque quando ele e o Bolsonaro ficaram me zoando quando a gente encontrou em 2023, achei que era só brincadeira e tal, falando, não, cara, você não cresce porque você fica falando mal do Bolsonaro demais, não sei o que e tal, você tem que falar mais mal só da esquerda e tal. Eu achei assim, tá gastando e tal, mas não vou deixar de falar aquilo que eu acredito. Eu não tenho essa pressão toda, você tem que ser o maior porta-voz, você tem que ter milhares de seguidores, não. A minha função nas minhas redes sociais é de utilizá-las como ferramenta. E a ferramenta é para espalhar a mensagem daquilo que eu acredito. E não para acumular um monte de seguidores ali, até porque, cara, sim, vamos ser sinceros, nossa, milhares de pessoas me seguem. Que besteira, velho. As pessoas seguem milhares de pessoas aí e você não é especial porque alguém tá te seguindo, né? Significa que gostaram de um vídeo seu ali, mas não quer dizer que aquelas pessoas necessariamente te amam ou que você é melhor do que alguém por isso. Então, eu vejo que a gente tem que utilizar as redes sociais como uma ferramenta de verdade para espalhar aquilo que a gente acredita e buscar convencer as pessoas, e não para falar o que as pessoas querem escutar. E aí a gente ficou sabendo que já em 2023 ele foi em um evento ali meio escondido em que tinha o Bolsonaro, tirou foto com o Bolsonaro, não postou e deixou ele guardado, né? Já não sei por que ele deixou guardado essa foto, talvez ele tenha um plano no futuro. No mês passado ele participou de uma entrevista numa rádio em que, cara, eu passava horas trancado num carro com Bétega rodando o estado do Paraná durante a campanha. Ele não acredita em nada daquilo que ele falou. Inclusive, eu nem sei se esse vídeo tá para React, o trecho da entrevista que ele deu, mas basicamente ele fica falando, se fosse eu em 2022, eu teria votado no Bolsonaro. Não votei ali no segundo turno porque foi uma decisão que veio da Nacional e eu tenho que respeitar, não sei o quê. Cara, que mentira, velho. O Bétega que eu conheço, a gente tava lá em 2022 junto tomando porrada de bolsonarista, cara. A esposa do soldado Fruit, a mulher me espancou, deu tapa na cara dele. Eles levaram capangas lá pra tentar intimidar a gente e a esposa do soldado pra ficar batendo na gente. O soldado Fruit é um deputado estadual lá do Paraná. O Bolsonaro tá no Lula ali gastando com combustível e tudo. E o Bétega denunciou esse esquema. O Bétega que eu conheço denuncia esses esquemas de corrupção. Ele denunciou esse esquema e a gente apanhou. Eles foram lá bater na gente por causa disso. Enfim, deu uma repercussão muito grande, né, nesse caso. Então o Bétega que eu conheço, ele não ia votar no Bolsonaro. Ele também foi cancelado por esses bolsonaristas. Não foi como um problema pessoal do Renan, como ele tentou falar naquilo lá. Ele tentou falar o seguinte, o Renan teve um problema pessoal com o bolsonarismo, e aí por isso veio a decisão de não votar. Não foi isso, cara. O bolsonarismo não atacou o Renan. O bolsonarismo atacou todo o MBL. Ele tentou acabar com o MBL. Os bolsonaristas tentaram nos agredir por diversas vezes. Não é só petista que tenta agredir a gente. Bolsonarista também tentou por diversas vezes. O Bétega que eu conheci, a gente ficou lá na rua 15 de Curitiba por horas. Quando teve uma manifestação do Bolsonaro lá no corredor que ele ia passar, tentando gravar uma Mamãe Falei contra o Bolsonaro. Eu tava lá com o Bétega. Porque esse vídeo não saiu porque a gente não conseguiu encontrar o Bolsonaro no meio daquela multidão, mas a gente ficou lá, empenhou um tempo nisso pra ver se conseguia gravar uma Mamãe Falei no Bolsonaro. E o Bétega que ele me falava naquele momento ali, naquele momento de apreensão, falava, nossa, eu vou destruir esse canal. Entendeu, cara? O Bétega que eu conheço não é esse cara que fica fazendo mais ou menos bolsonarismo. E de 2023 para cá ele teve essa mudança. E, inclusive, uma das coisas que pesou muito
foi que a equipe dele fez todo um esquema para denúncias, né, da população de Curitiba, e ele, enquanto representante da população de Curitiba, levaria isso para frente. E os relatos que a gente tem é que ele não quis postar o canal de denúncias porque ele disse que ia cair o número de likes dele. E mesmo assim, frente às denúncias que chegaram, ele não quis levar umas das denúncias para frente, que envolviam a prefeitura de Curitiba e um cara que supostamente é muito corrupto lá do PL, um bandidão do PL tradicional ainda, do PL Centrão, não é nem do PL Bolsonaro, é o PL Centrão, o PL mensaleiro. Um canalha desse, ele não quis levar denúncia para não se queimar com a prefeitura nem com o PL. E aí a equipe dele, frente a isso, falou, pô, por que é que a gente tá aqui? Essas pessoas que estão no gabinete do Bétega são meus amigos, cara. Boa parte deles a gente trabalhou junto na eleição de 2022. Vocês devem ter visto a live do Arthur Correndo hoje, ele falando lá do Luquinhas. O Luquinhas, cara, é uma das pessoas, assim, que tem minha admiração, porque quando ele, na época de 2022, quando eu tava lá no Paraná, ele não era ainda, assim, do MBL, ele tava em outros grupos liberais e tal, e eu fiquei zoando, eu tentava passar o Marcelo por exemplo, você tá nesses grupinhos liberal aí, não sei o quê, fiquei zoando ele, assim, ele falou, não, esses caras não prestam mesmo, é meio ruim, não sei o quê, e aí depois disso ele veio entrando no MBL e tal. E trabalhou na campanha do BTG de 2024. E nessa época, cara, pra vocês terem noção, o Luquinhas já tinha, lá pelos seus 17, 18 anos, ele já tinha aprovado um projeto de lei na Câmara dos Deputados. Imagina você, o Lucas é um rapaz ali de uma família que tem uma oficina mecânica na região metropolitana de Curitiba, uma cidade mais afastada da região metropolitana, lá de Fazenda Rio Grande, que tem uma oficina mecânica. E essa família tem um moleque prodígio, que é um gênio, basicamente. Imagina você, com 17 anos de idade, terminando o ensino médio, escrever um projeto de lei que é aprovado na Câmara dos Deputados. Não é todo dia que você se encontra uma pessoa com esse nível de talento. E ele tava lá no. Pô, imagina, aí ele vai lá, trabalha na eleição do Bétega, elege o Bétega, e quando o Bétega ganha, ele fala: porra, agora sim eu vou levar meus projetos pra frente, vou trabalhar com aquilo que eu gosto, vou trabalhar, vou desenvolver a minha vocação. E aí o que o Bétega faz? Ah, protocola lá o projeto. Ah, tá, mas eu preciso que você articule para esse projeto passar, pra que a gente coloque ele de fato em prática. Aí o Bétega, não. Não vou ficar levando isso pra frente, eu quero ficar gravando meus vídeos lacrando aqui na rede social. Imagina você, se coloca na pele de uma pessoa que nasceu vocacionada por uma coisa, saiu do negócio da sua família para ir trabalhar nessa sua vocação, e quando você chega lá, por causa de um cara que só queria ficar lacrando, você não pode levar essas coisas para frente. A definição disso é um estelionato eleitoral. Porque essas pessoas que trabalhavam no gabinete do Bétega acreditaram. E elas não queriam a remuneração por trabalhar no gabinete do Bétega, elas queriam ter o poder de transformação, de atuar num projeto político eficiente de fato. E o Bétega tirou isso delas. Por quê? Aí tem uma discussão grande se é burrice, se é canalice e tudo mais, mas se coloca na pele desse garoto, Calil. Cara, é muito triste você lutar por uma causa tão importante, você conseguir ter vocação para isso e acreditar que, pô, agora eu faço parte de um grupo que está lutando para empregar as coisas de uma forma racional aqui, mas você chega lá e o líder, o cara que tem que estar na frente, o porta-voz, o cara que tem que carregar a bandeira acima de tudo, ele não tem força ou não tem vontade suficiente para carregar essa bandeira, né? Pô, deve ser desolador não querer estar na pele desse pessoal. Um pessoal muito corajoso, eu tenho que ressaltar aqui, porque pessoas com uma índole mais fraca, com uma moral mais abalável, elas simplesmente iriam aceitar ficar ali com seus salários, trair o movimento, trair tudo que elas acreditam, para ficar do lado desse cara. Mas elas se provaram pessoas de virtude, pessoas de valor, que estão dispostas a ceder salários ótimos para o nível do salário médio brasileiro. São salários ótimos. E elas, sem saber se amanhã vão ter trabalho ou não, decidiram largar tudo, porque elas acreditam em uma causa, elas têm uma missão. E a partir do momento que o seu porta-voz, a pessoa que está na frente, trai essa missão, é isso que você tem que fazer. Você tem que recuar e falar: não, calma aí, você vai por esse caminho? Não, eu vou continuar no meu caminho aqui e você pode ir sozinho. Então, certíssimos esse pessoal. E eu tenho certeza que esse pessoal vai ter um dia um gabinete decente de pessoas tão dignas e tão honradas como essas pessoas, porque é o primeiro caso da história de um grupo parlamentar, de um grupo político que prefere ficar desempregado num país em crise ao trabalhar com um parlamentar que não está mais levando à frente aquelas ideias que as uniram. Porque quando eu, você, o Matheus e diversas outras pessoas que se encontram em um movimento político, o que nos uniu não foi porque, eu acho o Calil gente boa, eu acho o Matheus gente boa. A primeira impressão é o seguinte: essa pessoa acredita na mesma causa que eu, e nós vamos trabalhar juntos frente a isso. E eu quis fazer esse paralelo primeiro para passar a minha visão do Bétega que eu conheci, que foi o Bétega que entrou no MBL. Porque o Bétega entrou no MBL lá em 2022, em agosto de 2022 eu fui para o Paraná trabalhar na campanha dele. E o Bétega, tem em mente isso, claro. O Bétega que eu conheci, ele queria ferrar o Bolsonaro, ele queria a todo custo fazer uma mãe falei contra o Bolsonaro, porque ele não concorda com esses caras, ele não compactua com os valores do bolsonarismo. O Bétega que eu conheci, ele estava junto comigo lá apanhando de bolsonarista, por defender as coisas certas, por expor as canalices dos bolsonaristas. E aí, pra gente ter um contraponto aqui, pra vocês entenderem de que nível que foi a mudança, porque algumas pessoas estão pensando o seguinte: o Bétega, sei lá,
deixaram a pessoa errada entrar no movimento. Não, cara, ele que mudou. A pessoa que entrou no movimento era outra. Então a pessoa que entrou no movimento era alguém que acreditava nas mesmas coisas do que nós. Por mais que ele não fosse o cara mais inteligente do mundo, que ele nunca foi. Ele sempre foi um cara meio lento. Tanto é que o Bettega, ele é o tipo de cara que tem um meme, a gente fica brincando, né? O Bettega é o cara que ele tá assim, ele tá conversando com você, aí de repente ele pega o celular assim, entra no microfone com o celular, aí você chama Bettega, aí ele, oi? Ele é esse cara, tá? E a gente brincava na amizade, zoando que ele era meio assim, e ele é um cara meio desligado, meio das moments, mas nunca se mostrou um canalha. Ele acreditava naquilo que ele defendia. E se ele e assim, às vezes a pessoa pensa, nossa, o cara que vai ser candidato tem que ser a pessoa mais inteligente do mundo, ele tem que ser nível Renan Santos, nível. Não, não necessariamente. O cara que ele vai ser o porta-voz, ele tem que ter ali algumas valências. E no caso do Bettega, ele tinha uma que era o quê? Ele conseguia se comunicar bem com a parcela do público. Então, se ele estava lá conseguindo se comunicar bem com a parcela do público, atraindo o público para nossa pauta, o que é que a gente tem que fazer? A gente tem que suprir as deficiências dele. E como é que suprir isso? Cara, as pessoas que têm no gabinete do Bettega, primeiramente, você coloca lá um moleque prodígio, que com 17 anos já aprovou um projeto na Câmara dos Deputados. Esse cara vai fazer os projetos pro Bettega. Então você já vai estar suprindo aquilo que ele não tem de bom, porque ninguém vai ser bom em todas as áreas, né? Então você vai estar suprindo essa deficiência deles, eles vão atuar como um time. O advogado que estava lá no gabinete do Bettega, o Dr. França, cara, ele é uma das pessoas, assim. O França é um gênio, tá? Pra vocês terem noção, as pessoas que estavam no gabinete do Bettega ali, depois de tudo que aconteceu, eu cheguei à conclusão que ele não merecia pessoas tão inteligentes, tão especiais no gabinete dele. O França é uma das pessoas que tem minha admiração. Sempre, direto eu tô tocar um problema, quando eu ligo pra ele, ele é o cara que vai saber falar, cara, faz isso pra resolver. Vai me falar, cara, você tá fazendo isso errado. É uma das pessoas ali que eu tenho na mais alta estima também. De frente a esse Bettega, ao que o Bettega se tornou, e para mim é até aquele. Você lembra que a gente brincou sobre um cara que votou no Bolsonaro em 2018, entrou em coma e acorda agora, com o Carluxo defendendo o Collor? É literalmente isso, porque eu convivi de noite com o Bettega em 2022. Aí depois disso, ele veio aqui em Goiás uma vez ou outra em 2023 pra gente fazer aquela questão dos inimigos públicos. Eu via ele nos eventos nacionais do MBL, veio no evento no final de 2022, veio lá em São Paulo, 23 também, 24 também. E aí, de repente, eu me deparo com isso. Então era como se eu conhecesse o Bettega de 2022 e do nada me mostrassem o Bettega de 2025. Que é isso? Bota aí esse react aí pra vocês entenderem. Bota aí, Matheus. E as minhas posições, eu acredito que não restam muitas dúvidas. Então, porque assim, quando se fala de direita, já vem aquele nome, Bolsonaro. Sim. Tá? Qual é a sua opinião sobre o Bolsonaro? Olha, eu acredito que hoje o Bolsonaro ainda é a principal liderança da direita, né? Ele é o político de direita mais emblemático do país, é o principal nome, e é um nome que aglutina praticamente a direita inteira, menos o MBL. O MBL tem um perfil mais independente nesse ativismo, né? Apoiou o Bolsonaro na primeira eleição do Bolsonaro em 2018, e aconteceram algumas situações pessoais, né, de problemas do Bolsonaro com o Renan, que é o líder do MBL, questão que envolveu até Ministério Público e tudo, e isso gerou uma ruptura entre ambos, né? E foi grave. Então foi uma situação que houve lá dentro do MBL, né? Eu não faço parte do pessoal que decide aquilo que o MBL faz, eu sou apenas um integrante, não estou lá em São Paulo, não faço parte de como o MBL toma decisões, e houve uma decisão lá do Renan com o pessoal do MBL para que houvesse essa ruptura com o Bolsonaro, naquela ocasião. Mas você não rompeu nada com o Bolsonaro? Eu acredito que assim, eu tenho críticas, é lógico, ao Bolsonaro, não sou um cara que vai elogiar tudo aquilo que o Bolsonaro faz, eu acredito que a gente tem... Ele vai falar as críticas ao Bolsonaro agora, né? Ou não? Solta lá, só pra gente ver. Não, mas separar calma as coisas que ele fez de bom. Só repara, cara. Quando a pessoa ela sabe que ela tá falando merda, que ela sabe que ela tá falando uma coisa que ela não deveria, ou que ela tá simulando uma coisa que ela não acredita, a postura corporal dela é completamente diferente daquilo que ela emana pela voz. Você viu o desconforto, então, né? repara mais um pouco na postura corporal dele. Já teve, mas daqui pra frente piora. Repara nisso. E vê no momento que a gente pausou, pelo que ele falou, agora o Bettega que eu conhecia falar as incoerências do Bolsonaro. Vamos ver o que esse novo Bettega de 2025 falou. Tudo aquilo que o Bolsonaro faz, eu acredito que a gente tem que saber separar as coisas que ele fez de bom com as coisas que ele fez de ruim. Por exemplo, acredito que a economia estava melhor no governo Bolsonaro. Certamente. A criação do Pix foi uma grande coisa feita pelo governo Bolsonaro. Eu acredito que boa parte das coisas que o Lula criticou, até mesmo sem razão, no governo passado, ele está fazendo muito pior. Com a questão até mesmo do sigilo do cartão corporativo. Exatamente. Porque é de conhecimento público que o Lula gasta muito mais dinheiro no cartão corporativo que o antigo. Vocês entenderam o que ele fez? Quando o Bettega que eu conheci começou. E eu sei bem a linha de raciocínio do Bettega porque eu gravava diversos vídeos com ele, gravava e regravava. Eu já entendi bem a linha de raciocínio dele. O Bettega que eu conhecia começar a falar as incoerências do Bolsonaro. Esse não. Esse falou que o Bolsonaro criou o Pix. O Bettega não acredita nisso, eu tenho certeza. Ele tá falando algo que ele não acredita. Ele falou que o Lula criticou o Bolsonaro sem razão nos gastos, nos sigilos. Que mentira, ele sabe que não é verdade. Ele sabe que de fato o Bolsonaro merecia ser criticado pelo que fez. Não tira o fato do Lula estar errado gastando. E ele tem que ser criticado por isso. Só que uma vez que o Bettega adota essa postura de ficar passando pano pro Bolsonaro, ele vai perder a moral pra falar do Lula também. Então,
Solta aí de novo. Vamos ver até o final. Governo. Exatamente. Então, assim, o que eu acredito é que a direita hoje, ela peca, às vezes, por ser um campo um pouco desunido. Eu faço parte do MBL, o MBL me deu a oportunidade, eu tenho muita gratidão ao Renan, quando eu era um ninguém, foram os caras que foram lá e me deram a oportunidade, e eu sou grato, vou ser eternamente grato a isso, não posso ser um cara que vai cuspir no prato que comeu. Eu acredito que na política a gente tem que ter gratidão com as pessoas que nos ajudaram, só que ao mesmo tempo, eu, no segundo turno da eleição de 2022, eu teria me posicionado de forma diferente. Eu, João Bétega, sim. eu, num segundo turno que tem Lula e Bolsonaro, eu teria apoiado o Bolsonaro, mas eu também faço parte de um grupo que vem de cima das decisões e também a gente tem que ter respeito pelas pessoas que têm esse poder de decisão lá dentro, né? Então, no caso, não foi uma decisão que eu participei. Ainda bem para você, porque realmente o MBL mandou mal, né? Apoiando o Lula aí no 2022, né? Eu acredito que numa eleição entre... Que porra é essa? Eu vou Não, ficar puto, tá? não. Porque é muito estranho ver um amigo meu falando esse tipo de coisa. Alguém que eu considerava amigo, sabe? É muito estranho, cara, porque, tipo, você sabe, eu sei que não é isso que ele acredita. E aí, se ele tá falando coisas que ele não acredita, isso tá dizendo mais sobre o caráter dele. Ele se rendeu. Agora, imagina, olha como o discurso dele é incoerente. Ele fala, eu visto a camisa, eu tenho que respeitar as decisões que vêm de cima, eu sou muito grato. Mas, ao mesmo tempo, não. As decisões foram deles, não foram minhas. Que camisa é essa que você veste, que você não assume as responsabilidades junto? Então, ó, não, a decisão foi deles aqui. Eu teria tomado uma decisão diferente, né? Mas eu tenho que respeitar. Então, por que você não respeita essa decisão e veste a camisa do grupo? Como você fazia antes. Como você fazia antes e assume a decisão junto. Porque se você discordar, você teria que ter falado internamente. Da porta pra fora é todo mundo defendendo o mesmo posicionamento, porra. Pior que isso, a mulher ali, a tia do pod lá, fala que o MBL apoiou o Lula em 2022, cara. E um cara que é supostamente do MBL, que tá falando ali, eu faço parte do MBL, o cara não desmente uma narrativa descarada dessa, cara. Ela consente, né? Eu já vou ficando sem paciência, porque, Noleto, eu vou até me ajeitar melhor aqui pra falar melhor, que é o seguinte, a gente teve aqui algum tempinho atrás falando sobre o Wilker Leão, que não é um integrante do MBL, mas teve ali uma entrevista onde ele não fala com todas as letras que está se rendendo ao bolsonarismo, mas a gente deixou bem claro que meia palavra para bom entendedor basta. E quem seríamos nós se víssemos uma pessoa agora, que supostamente é do movimento, fazendo a mesma coisa que o Wilker Leão e não apontássemos esse erro? Eu não me sentiria bem, cara. Eu não participaria dessa live. Se eu tivesse conhecimento de uma merda dessa e ninguém fizesse nada, eu não participaria dessa live porque é uma coisa inconcebível. Porque tá escrachado, tá escrachado. Ele tá se rendendo ao bolsonarismo, ele tá deixando narrativas falaciosas, narrativas falsas, narrativas de ataque contra nós serem faladas na frente dele. E ele, para além de não responder à altura, ele ainda concorda com essas narrativas. Então, calma lá. Se eu tô aqui numa trincheira e o cara do meu lado tá passando a munição pro inimigo, eu não vou falar nada? Que porra é essa? Que porra é essa? Isso não existe, irmão. Eu tenho que virar pra ele e dar um tiro, pô. Eu fico muito puto com esse tipo de situação, com pessoas ileais, pessoas que não são leais. É muito complicado. Isso, mas fala aí, depois eu quero entrar num outro cerne dessa questão. O Tropeiro fez uma pergunta aqui que eu acho que dá pra gente contextualizar bacana. Ele perguntou aqui, Nolito, você que trabalhou com ele na eleição e nos inimigos públicos de 2023. Nos inimigos públicos eu nunca fiz parte, tá? Eles vieram aqui, a gente tava tendo uma treta no UFG em 2023, eles vieram fazer o trabalho deles, vieram me ajudar naquela treta toda, inclusive eu sou muito grato por isso. Como foi teu relacionamento naquele período com ele e como foi depois? Cara, o Bétega, assim, a gente... Pô, velho, eu gostava pra caramba do Bétega, tá? Ele era um cara muito gente boa. E a gente ficava... Ele tinha... acho que pelo TDAH dele, por ele ser melhor, ele tinha um tiquezinho assim que ele ficava falando. Do nada ele começava a cantar os jingles, velho. Ele cantava o jingle do Boca Aberta o tempo inteiro. O Boca Aberta que bateu. Ele pegava o tique lá e ficava cantando o jingle do Boca Aberta. A gente tava trabalhando lá e começava a cantar o jingle. Aí o jingle do Capitão do Povo, ele ficava zoando, ele começava a cantar. É o Capitão do Povo que vai vencer de novo. Ele é de Deus, você pode confiar. Defende a família, ele não vai te enganar. Ele cantava isso, ele ficava trilando com esse jingle. E ele falava, cara, isso é ridículo. Eu lembro, eu já conversei com ele. Ele falava, cara, isso é ridículo. Os caras usando Deus, o cara nem acredita nisso, ele vai enganar essa galera assim, ele sabe disso, ele falava, eu conversava isso com ele, cara, eu passava o dia inteiro com ele numa sala trabalhando, ia com ele gravar vídeo, ia ter que fazer Mamãe Falei com ele, por diversas vezes viajei com ele ao redor do estado em eventos no interior do Paraná, e assim, nunca tive problema no relacionamento com ele, a gente sempre foi tranquilo, e ele se mostrava uma pessoa que realmente acreditava naquelas pautas que a gente defendia naquele momento. E a timeline é essa, 2023 ele vai lá tirar uma foto escondida com o Bolsonaro pra deixar guardado, ele vai lá mês passado e faz essa entrevista que vocês viram, cara. Não é a mesma pessoa que eu conheci em 2022, não é a mesma pessoa que entrou no MBL. Então a gente tem essa timeline muito clara. E o time do Paraná, aí eu acho que a gente já pode passar agora para falar do time do Paraná, que as pessoas que estão lá que trabalharam na campanha do Bétega e atuaram no gabinete dele são pessoas que são referência. Como eu falei, diversas vezes eu ligo pro França, que estava lá na equipe dele, no gabinete dele, para me aconselhar, para pegar dicas, para me ajudar com alguma coisa.
Ah, a mesma coisa. O Lucas, velho. O Luquinhas escreveu alguns projetos que estavam no meu plano de mandato. O Lucas, que é esse garoto aí que com 17 anos aprovou um projeto de lei. E que ele jogou o trabalho desse moleque no lixo, basicamente. Ele tratou como nada. E o que essas pessoas fizeram frente a isso? Elas já estavam há muitos meses tentando resolver esses problemas, tentando trabalhar junto com ele e tudo mais, e nada dele tomar a postura correta. E ele ficava ameaçando, ele falava assim, não, vou demitir fulano e tal, vou demitir fulano, quem manda aqui sou eu. Porque quando as pessoas iam lá e cobravam ele pelo que ele estava fazendo de errado, ele falava que as pessoas não respeitavam ele, ficava com o ego ferido, sabe? Vocês têm que me respeitar, quem manda aqui sou eu, esse tipo de coisa. Falava que ia demitir o chefe de gabinete, porque, muito provavelmente porque eu estava cobrando ele. E aí, sabe o que essas pessoas fizeram? Falaram assim, tá bom. Então você não quer resolver, você não quer começar a trabalhar direito, você não quer trabalhar pelas causas certas, você não quer parar de ficar só lacrando nas redes sociais e usar suas redes sociais como uma ferramenta para mostrar o fruto do seu mandato, para você fazer um bom mandato aqui e mostrar isso para as pessoas. Não é isso que você quer fazer? Então não é com você que a gente quer andar. E de repente, todo esse pessoal, assim, e o pessoal que trabalha com ele não é ninguém que é rico e tal, assim, é a gente normal, a gente da gente, sabe? Tem o Luquinhas, que a família lá tem uma oficina mecânica, e ele foi para trabalhar com Bétega, vai voltar agora a trabalhar na oficina mecânica dos pais, provavelmente. Tem o Arthur Jesus lá, o Jesus de Paranaguá, ele trabalhou na campanha do Bétega, inclusive, na área que eu coordenava, que era na militância de rua, e ele cuidava, ele era coordenador lá na cidade de Paranaguá. Então ele coordenava os panfleteiros, as reuniões na cidade e tudo mais. Ele estava fazendo esse trabalho pro Bétega lá, veio para Paranaguá, veio de Paranaguá para Curitiba para trabalhar com a namorada ou esposa, alguma coisa. Eu não sei se eles já casaram, mas ele veio com a namorada para Curitiba para trabalhar no gabinete. E mesmo assim, então você percebe, é um cara que não tem família em Curitiba, ele foi para outra cidade para tentar levar a causa para frente, sacrificando pela causa. E de repente, quando o Bétega não está mais compactando com esses valores, o que é que eles fazem? Todos eles se unem e falam: nós vamos abrir a mão de trabalhar com você. Por mais que a remuneração de um assessor parlamentar seja uma remuneração bem boa comparada com a média do Brasil, por mais que eu não saiba onde eu vou trabalhar amanhã, por mais que eu tenha um monte de conta para pagar, eu prefiro lidar com esses problemas do que perder minha honra trabalhando com você. Porque você não é mais o cara que eu conheci. Você não é mais o cara que luta pelas causas que eu acredito, que você acreditava e que nos uniram nesse projeto. Então, se você não quer tratar esse mandato como um mandato da causa, se você quer tratar ele como algo seu para encher seu ego, você cuide disso sozinho, você não conte comigo. E agora o Bétega tá lá sozinho, todo mundo saiu, pediu exoneração. E, cara, você percebe o valor dessas pessoas? Elas estão colocando à frente a honra, o caráter, os valores, os princípios delas à frente de qualquer outra necessidade. A necessidade material de pagar o aluguel e fazer o supermercado. Agora, dia 10, provavelmente a galera tem que pagar aluguel, e aí? Eles preferiram colocar à frente a honra e a moral delas do que as necessidades primárias mais básicas. Por quê? São pessoas de valores. São pessoas que têm um futuro brilhante pela frente. São pessoas que são referência no que fazem. Por mais que sejam pessoas muito novas, são pessoas que são muito boas no que fazem. Eu trouxe gente que estava na campanha do Bétega para dar treinamento para minha equipe aqui, para a gente estar melhor preparado durante a campanha. Eu tinha essas pessoas, eu tenho essas pessoas como referência. E o Bétega, quem perdeu foi o Bétega, porque essas pessoas vão continuar sendo completamente talentosas. Já passa a bola. Essas pessoas vão continuar sendo completamente talentosas. Aquilo que elas têm, o Bétega não tirou delas. Quem vai perder é o Bétega, que vai estar lá sozinho. Muita gente deve estar falando, o Bétega nem se pronunciou. É claro, ele não tem nem assessor para cuidar da rede social dele, mas todo mundo pulou fora, porra. Quem perdeu foi o Bétega. Essas pessoas, e aí, para finalizar, eu tenho certeza que essas pessoas, a justiça vai ser feita e elas vão ter um mandato de verdade para trabalhar pelas causas que elas acreditam, para elas botarem em prática o talento delas, para que o talento delas se transforme em ações práticas que vão beneficiar a vida das pessoas, para cumprir de fato a nossa missão. E eu tenho certeza que essas pessoas vão ter isso, porque elas têm o talento para chegar lá, né? Da mesma forma que quando o Bétega mesmo, como ele fala, que quando o MBL abraçou ele era um Zé Ninguém, eles têm o mesmo talento que fizeram o Bétega sair de zero para ser um dos vereadores mais bem votados de Curitiba, eles têm potencial para fazer isso com qualquer outra pessoa. E vai ser feito novamente, eles vão ter um líder digno, um representante digno para levar essas pautas para frente. Então, o meu absoluto respeito por essas pessoas, de valores morais raros nos dias de hoje. Pessoas que já tinham minha admiração, eu já admirava elas quando eu trabalhei com elas. Elas já tinham meu respeito. Só que agora, cara, eu não sei nem como é que eu posso falar o tamanho do respeito e da admiração que eu tenho por essas pessoas. Cara, você até já disse, mas é isso. Essas pessoas elas saíram, deixaram um salário bom para saírem e sem saber o destino delas, sem saber se elas teriam um emprego. Mas eu posso garantir para vocês, essas pessoas terão empregos muito bons, empregos dignos, porque elas têm valor, elas têm muito valor. Para além do valor que elas já têm exercendo a sua função, ela tem esse valor moral que é incomparável. Poxa, é um material que você não encontra nos dias de hoje. São pessoas de honra, pessoas de virtude, que não estão dispostas a trair suas causas por bens materiais, por dinheiro, por um cargo. E eu acho que você foi muito bem, Noleto, falando sobre esse pessoal, e é um pessoal que eu gostaria muito de ter na minha equipe, um pessoal de virtudes, e já foi falado tudo que tem para ser falado deles, talvez a gente poderia se estender mais, mas eu queria passar para outro âmbito, eu queria entender um pouquinho do porquê que esse cara decidiu fazer isso logo agora. O Bétega, ele teve uma campanha
como que eu poderia dizer? Ele teve uma campanha boa em 2022. Ele poderia ter sido eleito, ele teve chances de ser eleito. Agora em 2024 ele foi eleito. E 2026, eu tenho certeza absoluta que ele seria eleito deputado federal se ele tivesse usado outra estratégia, se ele tivesse feito um bom mandato, um mandato foda, como a Amanda tá fazendo, como o Faustino tá fazendo, como o Matheus Batista tá fazendo, quanto todos os outros vereadores do MBL estão fazendo. Só que ele escolheu o caminho errado. E eu não consigo entender a partir de onde que ele tirou esse cálculo de que seria melhor ele se aliar ao bolsonarismo do que fazer um bom mandato. Poxa, cara, ele seria o cabeça de chapa no Paraná. Ele com toda certeza seria eleito. Ainda mais agora que a gente tem um partido para chamar de nosso, onde todos os outros candidatos iriam puxar voto para ele. Porque ele é o cabeça de chapa. Ele é o cara com mais possibilidade de ganhar. Ele teria ali o Bertolucci puxando voto para ele. Ele teria ali, tem outro candidato também, que eu esqueci agora o nome, peço perdão. Mas, poxa, ele seria o cabeça de chapa. Com certeza, ele estaria eleito em 2026 e defendendo as posições certas, as posições que ele supostamente acredita, e não estando do lado do inimigo. Ele sabe que é a coisa mais suja que existe na política brasileira hoje em dia. Então, foi completamente burro, foi uma burrice, porque agora, para além dele perder os votos ideológicos que ele já tinha, que são de pessoas que não aceitam nem Lula nem Bolsonaro, ele vai ter que lutar para ser aceito pelo mito. Ele vai ser obrigado a pedir desculpa. Ele vai ser obrigado a ficar debaixo da asa do mito defendendo papinho de anistia, defendendo, o Bolsonaro criou o Pix. Sabemos que o Bolsonaro não criou o Pix, o projeto do Pix vem bem antes do Bolsonaro, bem antes do Bolsonaro. O Bolsonaro não fez grandes coisas na nossa economia. O Bolsonaro não entregou o que ele prometeu. O Bolsonaro roubou as nossas esperanças. O Bolsonaro devolveu o Brasil pro Lula. E eu acho que esse é o pior. O Bolsonaro devolveu o Brasil pro Lula. Então, esse cara, o Bétega, ele vai ser obrigado a aceitar tudo isso calado. Porque a partir do momento que você começa a entrar na asa do bolsonarismo, você já não pode mais falar mal do Bolsonaro. E é por isso que ele começa ali em uma tentativa de, poxa, vou elencar aqui alguns erros do Bolsonaro. Ele acaba só elogiando o Bolsonaro. Porque a partir do momento que você começa a entrar debaixo dessa asa, você já não pode falar o que você pensa. Você tem que falar o que está escrito ali na cartilha do movimento não, na cartilha do bolsonarismo. Isso é humilhante, isso é degradante. E foi isso que o pessoal que estava com ele não aceitou. O pessoal não aceitou ter que vender a sua moral, as suas virtudes, para ficar por trás de um cara que ia ser obrigado a ficar calado e até a defender o mito. E esse caso é o mais extremo de todos, né? Tanto no sentido da traição, mas também no aspecto positivo. Foi a traição mais feia de todas, porque o Bétega, a impressão que eu tive é que ele estava se fingindo de besta para levar a galera no papo e poder bolsonarizar sem desagradar a galera aqui. Ele achava que se ele ficasse fazendo acenos para o MBL, ele agradaria o MBL e aos poucos ia se bolsonarizando. E nenhum dos outros fizeram isso. O Holiday não tentou levar a galera no papo. Ele chegou, sentou para conversar, tô saindo. O do Rubinho também saiu. Não foi que eles estavam no MBL e tentaram levar a galera do MBL no papo ali, se fingindo de besta para bolsonarizar, entendeu? E aí, no meio desse caos, no meio desse mar de merda, surge a beleza. É como se nascesse a flor no lixão, né? Essas pessoas fizeram aquilo que era inimaginável. Que pouquíssimas pessoas poderiam imaginar coisa desse tipo. Algo que nunca aconteceu na história da política assim, brasileira. Não me vem à mente nenhum outro caso, nem sequer parecido com isso. De uma equipe que abriu mão de um emprego estável ali, de um emprego bem remunerado. Uma equipe inteira, assim, todos os assessores daquele parlamentar desistiram, sabe? E eu acho que isso é o mais bonito. E a gente tem que lembrar aqui, quando você falou do Bertolucci, falou do outro rapaz lá que você lembrou o nome, que é o Camilo, que foi candidato do movimento lá em Pinhais, a gente tem que levar em consideração também que não foi só a galera do gabinete, a galera do núcleo também, que também trabalhou pro Bétega ser eleito, tomar a mesma postura da galera do gabinete. Porque ele poderia simplesmente falar, tá, então vou tirar todo mundo aqui e a galera do núcleo entra. Não, a galera do núcleo não entrou. A galera do núcleo compactou com os mesmos valores da galera do gabinete e não quis comprar esse barco furado, entendeu? E a galera do núcleo lá, existem pessoas... Cara, a Ives, por exemplo, lá do núcleo do Paraná, é uma pessoa que... Cara, eu lembro quando a gente estava lá na campanha do Bétega, ela trabalhou de graça. Ela era médica, fazia plantão a madrugada inteira, depois ficava o dia inteiro trabalhando na campanha do Bétega. Ela virava a noite assim por várias vezes e trabalhava como ninguém na campanha do Bétega de 2022, na do Bétega de 2024 também. E ele não respeita essas pessoas, ele não respeita o sacrifício dessas pessoas. Ele não respeita o sonho dessas pessoas que confiaram nesse projeto. Porque quando você assume a postura de poder, porque quando você chega no MBL e fala, eu quero ser o porta-voz, você assume uma responsabilidade com as pessoas que se sacrificam para isso acontecer. Se ele tivesse... Eu não entendo como é que ele fez isso, cara. Quando o Bétega perdeu a eleição de 22, a gente tava lá na apuração, e até o último segundo tinha chance dele ganhar, quando aquele ganha não ganha. Ele viu a tristeza das pessoas que trabalharam na campanha dele, cara. Ele viu como as pessoas sentiram a derrota junto com ele, as pessoas choraram a derrota junto com ele. E ele joga isso fora, cara. Não me entra na cabeça como é que alguém tem... Tipo assim, você não tem o mínimo de... Putz. Hombridade. As pessoas se sacrificaram, levaram seu nome pelo estado inteiro, depois levaram seu nome pela cidade inteira. Você é eleito como um dos caras mais bem votados da sua cidade. Você realiza seu sonho pela pauta mais justa de todas, pela única que tem chance de mudar o país. E você faz isso com o sonho dessas pessoas, com a causa dessas pessoas, com a causa que essas pessoas dedicam a própria vida. É pra isso que você entrou nessa, cara.
Meu irmão, onde é que você foi parar, pelo amor de Deus? Faz um exame da sua própria consciência, e não falo pra você fazer exame da sua própria consciência pra você tentar voltar pro MBL, porque ninguém vai querer que você volte. Ninguém mais quer que você volte. Você perdeu o respeito dessas pessoas que te admiravam genuinamente. Eu via nos olhos das pessoas, eu conversava com as pessoas aí. Essas pessoas que trabalharam na sua campanha, elas admiravam você, cara. Você jogou isso na lata do lixo. Quantas pessoas não queriam estar na sua posição? E você jogou isso pra nada. Você tratou isso como nada. Você tratou o sentimento dessas pessoas como nada, você tratou o sonho dessas pessoas como nada, o sacrifício delas como nada, cara. Cara, quando eu fui ser candidato aqui, uma das conversas que eu tive com o Matheus foi meu braço direito na campanha, né? Uma das coisas que eu falei com ele, cara, tá, a gente vai entrar nessa campanha, mas tem uma coisa que assim, a gente tem que trabalhar e evitar isso a todo custo. É de não ver as pessoas que se dedicam nessa causa mal, assim, porque as pessoas não fiquem, tipo, as pessoas entram num estado depois da derrota, assim, que é triste de se ver, cara, dói. E a maior dor que eu senti na minha campanha não foi nem por eu ter perdido, foi por ver as pessoas que se dedicaram naquele projeto ali, que, pô, beleza, daqui 4 anos a gente vai tentar de novo, mas a derrota dói, cara. A derrota dói. E ver, cara, até hoje, assim, eu fico. Pô, tem dia que eu não consigo dormir lembrando da galera, assim, do impacto que tem, sabe? E essas pessoas que passaram pela derrota com você, tiveram o mesmo sofrimento, choraram a dor junto com você, choraram a sua dor. Quando vocês vão lá e ganham, você joga isso na lata do lixo, cara. Sabe? Essas pessoas não queriam ganhar uma eleição, cara. A dor delas não foi por ter perdido uma eleição. A dor delas foi por ter adiado um sonho. Porque quando a gente perde uma eleição, nosso sonho é adiado. Nosso sonho é de chegar lá e colocar as nossas ideias em prática, de lutar o bom combate, de combater quem merece ser combatido. Essa é a verdadeira dor que a nossa galera sente. Ninguém tá pouco se ferrando, eu quero ter mandato, não quero. Não, velho, a gente quer combater esses caras, é o sangue nos olhos, é a paixão mesmo por fazer a coisa certa. E ele mostrou que ele não tem isso, ou perdeu em algum momento, eu não sei de fato explicar. Ou ele estava simulando isso durante todo aquele tempo. E aí, até voltando à pergunta que você fez, sobre como é que ele chega nessa conclusão de que é mais vantajoso ele pro bolsonarismo agora. É burrice, cara. E eu sabia que ele não era o cara mais inteligente do mundo, eu não sabia que ele era tão burro, eu sabia que ele era meio desligado. Mas é de uma burrice tão grande. Porque, assim, se ele tem caráter, ele pode até achar que lá é o grupo mais vantajoso para ele ir. Mas por caráter, ele vai continuar junto com aquelas pessoas que se sacrificaram junto com ele. Ele não vai abandonar essas pessoas. E para ele chegar naquela conclusão é burrice. Então ele ter chegado nessa conclusão e adotado esse caminho é burrice com falta de caráter, cara. Não tem outra. E eu não tenho nenhum prazer em falar isso. Eu não fico feliz em falar isso. Eu fico de fato triste, cara. Onde é que você foi parar, cara? E aí? Você vai ser feliz realmente sendo base dessa prefeitura daí de Curitiba? Porque agora parece que já anunciaram lá que ele vai estar na base do prefeito. Você vai ser feliz sendo base dessa galera que você não acredita, dessa galera que jogou contra você, dessa galera que queria te caçar, dessa galera que não era nunca foi seu aliado, que jogou contra. Você vai ser de fato feliz? Você vai estar de fato ali de consciência tranquila estando do lado desse pessoal? Você acha que vai ser a mesma coisa a sua jornada, assim, ter as pessoas que construíram isso junto com você? Primeiro que você vai estar usufruindo de algo que não é justo, porque esse mandato não é seu, ele nunca foi seu. Ele é seu e dessas pessoas que sacrificaram junto com você para que você chegasse aí. Você sabe que sozinho você não teria chegado aí. Você é um cara que sozinho teve 2.000 votos. Quando essas pessoas começaram a sacrificar junto com você, você foi para 30.000 votos. Então, o capital político que você tem, ele não pertence só a você. Formalmente, ele é todo seu. Legalmente, esse mandato é seu. Mas, moralmente, esse mandato é tão seu quanto dessas pessoas. Ele é mais seu do que dessas pessoas. O compromisso que você fez com o eleitor é que você lutaria por essas causas. Então, é isso. É só, assim... frente ao Bétega é uma tristeza muito grande, mas de qualquer forma, cara, como eu admiro, como eu tô orgulhoso desse pessoal lá do núcleo do Paraná como um todo, cara. O Bertolucci, velho, o Bertolucci na campanha de 22, ele cuidou das propostas do Bétega e tal, ele foi coordenador da região dele lá de Londrina e as cidades ali da região. O Bertolucci perdeu a eleição de 2024, foi pouquíssimos votos, foram coisa de 40 votos. Quantos votos o Bétega pediu pro Bertolucci? Daqueles votos, o Bertolucci conseguiu mais de 1.000 votos pro Bétega na eleição de deputado estadual. Quantos votos o Bétega pediu pro Bertolucci? Então ele esqueceu do time. Ele perdeu o coração, sabe? A gente tem que entrar nessa causa com o coração. A gente não pode deixar o coração em casa e sair pra rua pra lutar por uma causa. Ele perdeu o coração. Se ele tivesse o mínimo de coração, cara, velho, 100 votos. 2 collabs que ele fizesse com o Bertolucci durante a eleição, o Bertolucci teria tido esses 100 votos. Foi menos 100 votos, mas esses 100 votos ele conseguiria com 2 collabs com o Bétega. Porque o Bétega tinha muito seguidor em Londrina. Que o Bertolucci ajudou ele a construir esses seguidores lá em Londrina, esses votos que ele teve. Então, cara, eu não sei, velho. Se existe um mínimo de caráter, de sentimento ali no Bétega, ele vai se arrepender muito disso. Ele vai se arrepender muito disso. Eu nem sei se ele vai morrer politicamente ou não vai, enfim, mas ele nunca mais vai estar completo sem essas pessoas ali que sacrificaram por ele. Porque ninguém mais vai sacrificar por ele dessa forma como essas pessoas sacrificaram, isso eu garanto. E é por isso que o Bétega perdeu tudo e essas outras pessoas não perderam nada. Porque o núcleo do Paraná continua unido. A única coisa que mudou foi o Bétega, ele saiu de lá. Agora essas pessoas, elas continuam unidas e elas vão. Eu tenho certeza que elas vão refazer isso.
faz um comentário aí, depois eu queria que a gente lesse a nota também sobre a expulsão do Bétega. Cara, olha só, eu, como uma pessoa que não conhece muito bem o Bétega, como uma pessoa de fora, eu me sinto até como um espectador dessa situação. E eu fico triste, cara. Eu sei que tem esse lado do sentimento de a gente perceber que temos muitas pessoas boas na equipe, que vão ser em algum momento redistribuídas ou para outras equipes ou para outra equipe ali mesmo no Paraná, para tentarmos uma candidatura em 2028, 2026 a deputado federal. Só que, poxa, é triste você ver que você está lutando em prol de uma causa tão nobre e pessoas não dão seu devido valor. E ao mesmo tempo é como se a gente tivesse tido uma baixa de um soldado. Mesmo que esse soldado seja um péssimo soldado no fim, foi um soldado que foi derrubado, um soldado que foi derrubado pela arma do inimigo, a arma da moralidade, da imoralidade no caso. E é triste, é um parlamentar que a gente perde, é uma chance de entregar um mandato que preste, é uma chance reduzida a eleger um deputado federal em 2026, e eu tenho que ser muito honesto em relação a isso. Não dá para vir aqui só com esse tom de esperança que eu trouxe no início. Eu tenho que ser honesto principalmente com o que eu estou sentindo, e é isso, é um misto de raiva, um misto de tristeza. Eu fico decepcionado, porque o Bétega, ele nunca foi uma figura que fede nem cheira para mim, foi sempre uma figura que, pô, o cara tá ali, tá lutando pelas mesmas pautas que eu, nunca foi um cara que eu tive nunca parei para pensar se ele realmente estava fazendo um bom trabalho ou não, mas pelo que eu vi, ele estava do nosso lado, ele defendia as nossas pautas, e para mim isso já bastava. Mas é aquilo, é um soldado que foi abatido, um soldado que é como se fosse como se a gente estivesse no apocalipse zumbi, e ele foi mordido e agora ele é nosso inimigo. Isso é muito triste, e não posso deixar de expressar essa tristeza. Mas é isso, agora é o jogo que segue, e vamos lutar para que isso não volte a acontecer. É claro que isso vai voltar a acontecer, quanto mais o grupo crescer, mais apto nós estaremos para que outros enganadores, outras pessoas de mente fraca entrem e se corrompam no meio do caminho. Só que a gente tem que lutar, a gente nunca pode abaixar a cabeça. Esse sentimento de tristeza, de raiva, amanhã já passou, e eu volto a lutar para que eu possa cumprir essa missão que ele deixou cair pelo caminho, né? Porque, querendo ou não, ele deixou as pautas caírem, e alguém tem que buscar essas pautas e defender elas. Então, nós teremos que ser essas pessoas. Fala aí, Noleto, você tá... E você lembra uma vez que eu brinquei aqui, não sei se foi aqui ou foi no lobby da chamada, que eu falei assim que, cara, no meio político eu desconfio de todo mundo, eu só confio na minha mãe e no meu pai, cara. De resto ali eu tô de olhos abertos pra todo mundo. Você até brincou, pô, nem em mim você confia, cara? Eu falei, pô, é brincadeira, tudo tem a ver com as proporções, mas eu acho que a galera que veio chegando depois vai pegando um pouco mais esse sentimento. Porque, cara, é osso, viu? É uma situação muito chata. Se pra mim, que tô aqui, tô a 1.000 quilômetros de distância da galera de lá, já é chato pra caramba, imagina pra galera que tava lá, né? E aí eu queria ler aqui a nota que foi solta hoje de manhã, e acho que é até interessante porque ela contextualiza bem algumas questões aqui, além do que a gente falou. Aqui, ó. Por decisão unânime do Núcleo do Paraná e de todos, absolutamente todos os assessores parlamentares que pediram a exoneração, João Bétega está expulso por traição, ausência de trabalho político, só grava vídeos idiotas, fazer vista grossa para crimes cometidos pelo PL em Curitiba. A decisão veio através de semanas de discussões. O vereador ignorou todos os apelos e chamamentos à razão. Fez uso do medo para pedir a cabeça de diversos assessores que discordavam. Ao fim, exigiu da Nacional a cabeça do chefe de gabinete em troca de fazer acenos ao MBL. Ou seja, ele falou assim, não, tá bom, coloca outra pessoa, quem vocês quiserem aqui para fazer esse aceno para vocês, mas esse cara aqui não, porque ele tá cobrando, ele tá, depois de diversos chamamentos à razão, ele se sentia incomodado, né? Ao invés de ter uma postura honesta e humilde de ver o próprio erro e tentar consertar, porque todo mundo tá sujeito a cometer erros. O problema é a postura que a pessoa toma frente a ter seu erro exposto, né? Mas continuando aqui. O MBL definiu que isso deveria ser decidido pelo Grupo do Paraná. O grupo conversou com ele e percebeu, através da série de mensagens desconexas e ausentes de sentido, que Bétega apenas mentia e enrolava. Um a um, seus assessores se ofereceram para sair caso ele não mudasse. Não mudou. Foi então que um deles revelou esse vídeo em entrevistas em que atacava o MBL e abraçava a agenda do Bolsonaro. Ele estava guardando para no momento certo divulgar. Além disso, a foto com o Bolsonaro, ele estava montando ali todo um contexto, entendeu? Não era só que tipo assim, expulsar. Não, é algo premeditado. Não foi que ele estava simplesmente errando, é algo que ele estava fazendo consciente. A revelação do vídeo e a sua reação deu de ombros, além da falta de empatia com membros do gabinete que toparam ficar desempregados a aceitar sua insanidade, foram a gota d'água. Absolutamente ninguém quer mais esse rapaz por perto. As mesmas pessoas que admiravam ele, que sacrificaram, que fizeram ali coisas que não... Imagina, você acha que uma médica precisa ficar trabalhando virada como voluntária numa campanha? Ela não precisa. Ela fez porque acreditava, porque admirava ele. Todas as outras pessoas que trabalharam ali pelo Bétega faziam porque acreditavam e admiravam ele. Todas essas pessoas agora, frente à mudança dele, ninguém quer mais esse cara por perto. É por isso que a carta decisão, essa nota é do Renan, tá? Se não me engano. É por isso que a carta decisão
É por isso que acata a decisão local e aviso que ele está fora do grupo. É uma decisão definitiva. O time de Curitiba tem todas as conversas da deliberação e pode esclarecer todos os detalhes. É o caso mais insólito de traição e despreparo que já vi em 11 anos de MBL. Um rapaz que se nega a fazer o mandato, quer apenas gravar vídeos, que vive de debater com moradores de rua e senhores de idade, que se nega sequer a divulgar seus próprios projetos de lei e que tem vergonha do grupo que o elegeu, só poderia ter um fim destes. Fico triste, mas me espanta que ele sequer sinta remorso. Trai, mente e ignora o apelo de 100% das pessoas ao redor. É o rapaz mais burro e autoritário que já vi. Não à toa, aliás, disse ao grupo que o Partido Missão era um erro e que não achava que iria sair do papel. Já vai tarde, João Bétega, o único vereador do Brasil afastado por todos os assessores. Caramba, velho. Cara, essa parte do Partido Missão não tinha lido. Eu não sei, eu acho que passou batido. Mas, porra. Eu acho que eu já tô me esgotando nessa pauta. Acho que a gente já falou até mais do que devia. Vamos partir para a próxima, Noleto. Ou você quer continuar aqui? Vamos só ver. Você tem para React aí o pronunciamento do núcleo Dos lá, assessores? Matheus? Isso. Dos assessores? É com muita tristeza que anunciamos a expulsão do vereador João Bétega. Durante os poucos meses de mandato, a equipe do MBL se esforçou para fazer uma gestão de qualidade técnica, propositiva e corajosa. Infelizmente, o nosso trabalho foi frustrado por um parlamentar com rigidez intelectual pouquíssimo produtivo e muito individualista. Todos os 9 assessores parlamentares e estagiários pediram exoneração dos seus cargos no dia de hoje, em respeito a vocês, militantes do Movimento Brasil Livre. Entendemos a frustração causada por um estelionato eleitoral dessa magnitude. Esse é um pedido de desculpas, mas também uma mensagem de esperança. Estamos mais unidos do que nunca e em breve estaremos unidos na nossa própria missão. A onça vai beber água e sempre que precisarem, estaremos lá. É isso aí, pessoal. A onça vai beber água e a onça não vai beber água só no Paraná. A onça vai beber água aqui em Goiás também.